Doutor Renato Simões, bom dia. Bom dia, João Garcia, tudo bem? Tudo bem. Ainda pairam dúvidas a respeito da lei das domésticas. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? João Garcia, na verdade, eu acho que seria importante só a gente repassar o conceito do que seja empregado doméstico. Eu acho que boa parte das dúvidas também decorre de eles não estar muito claro, tá? Na verdade, assim, o empregado doméstico, tá, em termos conceituais, é aquele que presta um serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa física ou à família, no âmbito residencial. Estando ausente uma dessas características, ele se torna o empregado comum, o empregado urbano. Então, se parte do pressuposto que tem algumas referências diferentes. Então, para ser um empregado doméstico, ele tem que prestar serviço no âmbito residencial, para pessoa física ou para uma família, por algumas vezes na semana, diferente da realidade do empregado comum, que basta um dia para ele se tornar empregado. Tá? Num caso do empregado doméstico, tem que haver uma continuidade. E uma das modificações que trouxe a PEC, agora que está sendo examinado pelo Senado, é justamente regulamentar essa questão do número de dias. Antes era uma construção jurisprudencial, que considerava a faxineira, por exemplo, que trabalhava mais de 3 dias, ela tinha um risco maior de vínculo de emprego. Agora isso vai ser regulamentado no sentido de que tu trabalha mais de 3 dias para uma residência, tu tem que ser reconhecido o teu vínculo de emprego, tu não é considerado mais diarista. No empregado comum, por exemplo, essa realidade não acontece. Um vendedor, ele trabalhou um dia dentro de uma loja, ele é considerado empregado. No caso do doméstico, não. Ele trabalhou um dia numa residência, ele é tido como diarista. Essa realidade muda se ele for justamente, tiver um trabalho de natureza contínua e sem finalidade lucrativa. Outro exemplo, Garcia, o motorista particular. Se o motorista particular ele trabalha só no âmbito residencial, ele é doméstico. Se ele trabalha também na empresa do patrão, ele deixa de ser doméstico aí, passa a ser um trabalhador comum urbano. Então, essa é a realidade. Em relação às mudanças, tá? Na realidade a gente pode ver... O Renato, deixa eu só te perguntar uma coisa. E se a faxineira vai na loja do cidadão fazer a faxina na loja, é também considerada o doméstica? Não, aí justamente, foi o exemplo que eu dei do motorista, aí é um desvirtuamento do contrato doméstico. Na realidade, se ela presta serviço no âmbito residencial e vai trabalhar também na loja da patroa, do patrão, na realidade há um desvirtuamento do contrato de emprego doméstico e, na realidade, ele se desvirtuaria para ser um contrato comum. Isso aí vale para o motorista também. Vale para o motorista também. Se o motorista eventualmente precisar levar alguém da empresa, da família, para pagar uma conta no banco, ele já está se vinculando à empresa. E quando estiver no âmbito residencial, no âmbito familiar, para os familiares, para o núcleo familiar, não há problema. No motorista, por exemplo, o problema seria se ele fosse na empresa, pegar o funcionário da empresa e levar o funcionário da empresa para ir pagar a conta, para fazer uma determinada atividade. Isso que desvincularia. Enquanto estiver no âmbito familiar, não há problema. É a mesma coisa que a cozinheira, é a mesma coisa que a copeira, é nas mesmas circunstâncias. O que não pode haver esse desvirtuamento, porque além de ser de natureza contínua, o empregado doméstico, ele presta serviço que não tem natureza lucrativa, digamos. O núcleo familiar não busca lucro com o trabalho dele, diferente da realidade de uma empresa. E também o âmbito residencial é fundamental. Sim, Renato, e quanto é que acresce de compromissos a nova lei? Percentualmente sobre o salário vai crescer quanto? Na verdade, João, tem assim porque ainda tem algumas coisas que têm que ser regulamentadas ainda. Sim. Ainda está tramitando no Senado, tá? E vai ainda, inclusive até foi adiada a reunião da CCJ para as regulamentações, então isso vai variar um pouco. Mas considerando assim uma média, tá? Considerando assim uma média, se fosse uma remuneração de R$1.000, tá? No ano, tá? A diferença vai chegar próximo de 7 mil.
Tá? Se considerarmos, mas evidentemente, se considerarmos ali as horas extras, o FGTS, a multa de 40%, isso aumentaria. E considerando assim, para se ter uma referência, uma média de 2 horas extras por dia. Numa remuneração de R$1.000, com uma média de 2 horas extras por dia, num ano, pode ter uma diferença que vai girar em torno de 7 mil, considerando que a pessoa fosse dispensada. Sim. Considerando que ela fosse dispensada, Isso. Mas mês a mês vou acrescentar mais 11% ou mais? Na verdade, um dos objetivos que está tramitando no Senado é justamente reduzir os tributos, né? A expectativa aí é que eles reduzam a participação do empregador em relação, por exemplo, à questão previdenciária, também em relação ao FGTS. Um dos projetos que tem, esse projeto que o senador Jucá está trabalhando, ele procura deixar um percentual relativo à multa de 40% do empregador comum, mas mês a mês. E aí, ao final, o empregador doméstico pagaria com esse valor. Ou, na hipótese de o empregado pedir demissão, ele receberia de volta esse valor. É uma das coisas que está sendo discutida no Senado, que aí variaria de 8% a 12%, dependendo da proposta. Também. Bem, o Renato, e o que falta regulamentar? Na verdade, está aberto a questão relativa ao FGTS, a questão relativa ao adicional noturno também, em especial para as pessoas que trabalham, o caso da babá, por exemplo, tem uma circunstância um pouco diferente, isso ainda não ficou muito claro, como é que vai ser estabelecido. Então, vai se discutir no Senado ainda a questão do FGTS, a questão do adicional noturno, alguns aspectos do que pode ser negociado ou não nas normas coletivas. Isso vai ser objeto de análise. Outra coisa que está em aberto é o seguro contra acidentes do trabalho, o seguro-desemprego também, a discussão, o salário-família também, qual vai ser a participação de cada um. Uma outra discussão que está em aberto é a questão das creches e pré-escola, se aplicaria também isso ao empregado doméstico. E como se faria isso, né? Sim, tá bem. Bem, Renato, qual é o número do teu telefone para alguém querer consultar, hein? 3321 4500. 4500. Tá bom, querido. Obrigado pelas informações aí, Bill. Tenha uma boa semana. Com uma satisfação, João Garcia. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Tá aí, 9h44. O doutor Renato Simões, advogado do escritório Souza Berger Simões e Plastina Advogados, Renato Simões da Cunha, chamando a atenção para as mais importantes providências a serem tomadas nesse caso aí das domésticas.